Olá, pessoal. Continuamos, então, a nossa conversa sobre a fisiologia do sistema nervoso. Lembrando para vocês que no vídeo anterior nós começamos a conversar dentro da fisiologia do sistema nervoso, no tecido nervoso, ou seja, das células, né? As principais células que constituem o tecido nervoso e que, consequentemente, respondem pelas funções, pelo funcionamento, né? Ou ainda pela fisiologia do sistema nervoso. E nós começamos a conversar dentro do tecido nervoso sobre os neurônios, que são as células, digamos assim, mais famosas, né? Mas que vocês já sabem, não são as únicas formando tecido nervoso, tá? E dentro, ou no assunto relacionado aos neurônios, né? No assunto neurônios, eu comecei a citar para vocês as porções, as principais porções de um neurônio, que são dendritos, cuja função é receber estímulos que chegam aos neurônios, e eu disse para vocês que, basicamente, estímulos, entenda-se, neurotransmissores, né? Exceto naqueles receptores, ou perdão, naqueles neurônios que também, ou que servem como receptores sensitivos, né? Lembram que eu citei no vídeo anterior aquele exemplo de um objeto, por exemplo, esta caneta tocando na ponta do meu dedo, e eu reconheço esse estímulo tátil porque a ponta da caneta está tocando, estimulando receptores que estão sob a minha pele. E estes receptores sensitivos do tato, né? E a gente vai falar em receptores um pouco mais adiante, são neurônios. E esses neurônios, então, vão levar esta informação até o sistema nervoso central, né? Constituído por medula e encéfalo, certo? E vai gerar uma resposta, tá? Então, a gente também vai conversar um pouco mais sobre essa divisão do sistema nervoso, que, embora vocês vejam em anatomia, nunca é demais a gente relembrar em fisiologia para a gente conseguir fechar toda a razão pela qual, né, é importante que a gente entenda o sistema nervoso. Tá? Uma segunda porção, além dos dendritos, é o corpo celular. Tá? E o corpo celular dos neurônios é onde se localiza o núcleo desta célula, tá? E a maior quantidade das organelas, certo? Das diversas organelas que existem numa célula. E, finalmente, a terceira porção, que é a que nós vamos conversar mais hoje, o axônio, que a função é enviar estímulos, ou seja, passar adiante os estímulos que chegaram a este neurônio. Então, a função do axônio é passar o estímulo adiante, ou seja, liberar os neurotransmissores, em última análise, né? Liberar os neurotransmissores que irão estimular a célula seguinte. Tá? Então, o neurônio recebe estímulos e ele passa esses estímulos adiante. Né? Chegam a ele neurotransmissores, na maioria das vezes, como eu disse antes, e ele vai utilizar da linguagem, da sua linguagem, que são neurotransmissores, né? Ele vai liberar neurotransmissores, ou seja, vai passar o estímulo adiante, certo? A gente vai ver isso. Muito bem. Então, no vídeo anterior, nós paramos neste ponto, tá? Eu lembro que vou pegar outra cor hoje, fica melhor. Então, eu lembro que eu destaquei para vocês o axônio, né? Eu disse para vocês que um neurônio tem um único axônio, embora em alguns neurônios este axônio ele se ramifique lá na sua porção
final, né, é um único é um único axônio. Então, cada neurônio tem o seu axônio, que eu tentei aqui marcar com esta linha preta. Tá? Então, vocês estão vendo aí o axônio. Muito bem. Quais são as porções interessantes da gente conhecer no axônio? Tá? Então, existe uma porção no axônio que é justamente esta porção inicial aqui, ó, que é aonde o axônio mais ou menos emerge do corpo celular, esta porção inicial que eu marquei aqui mais ou menos, chama-se proeminência axônica. O axônio ele emerge do corpo celular, né? Então, esta primeira porção inicial ali do axônio a gente chama de proeminência axônica. Depois eu mostro um slide para quem não conseguiu ouvir bem, vocês vão ter oportunidade de ver a escrita e vocês vão entender. Mas é proeminência axônica, tá? Esta proeminência axônica tem uma característica que é interessante, que a gente já deu uma pincelada nela. Que característica é essa? Muito bem. Aqui na proeminência axônica, né, ou a membrana neuronal, né, na altura da proeminência axônica, o que é membrana neuronal, professor? Eu falei no vídeo anterior. Né, é a membrana plasmática do neurônio, certo? Então, na proeminência axônica ali, a membrana neuronal, ou membrana plasmática, é muito rica em canais para íons sódio. Tá? Canais para íons sódio, o que é isso, professor? Lembram que eu falei para vocês, alguns vídeos atrás, das proteínas de membrana, e eu disse para vocês que uma das funções das proteínas de membrana é formar canais, tá? Especialmente canais para íons, certo? Pois bem, agora eu busco esta informação e essa informação aparece aí, então. Então, quando eu digo que a membrana neuronal, na altura da proeminência axônica, é muito rica em canais para íons, vocês já entendem o que eu estou dizendo, né? Ou seja, que naquela região ali tem uma grande quantidade de proteínas de membrana que formam canais para íon sódio. Só íon sódio, professor? Só íon sódio. Na proeminência axônica, íon sódio, tá? Então, essa é uma característica que é interessante que a gente lembre. Uma outra característica do axônio, que é interessante já falar para vocês, é que vocês facilmente, ao olharem esta figura, vocês percebem que a porção final do axônio, né, aquela porção mais distal do axônio, é mais alargada. Eu vou tentar circular em vermelho aqui, ó, né, esta porção final do axônio, que é um pouco mais alargada que o restante. Né? Esta porção final aí, como vocês podem observar ali na legenda, chama-se terminal axônico. Tá? Terminal axônico ou terminal axonal, como ele chamou aqui, mesma coisa. Tá? Esta porção, que é mais alargada, por que ela é mais alargada, professor? Eu sempre brinco com os meus alunos, ela é mais alargada porque Deus fez assim, né? E aí você fala, mas por que Deus fez assim? Aí eu digo, bom, então essa é a pergunta correta, né? Por que Deus fez o terminal axônico mais largo que o restante do axônio? Bom, a gente olhando com atenção, a gente consegue entender por que esta porção final aí do axônio é mais larga. Porque nesta porção final do axônio existe uma grande quantidade de mitocôndrias. Tá? O que são mitocôndrias? São organelas, né? Responsáveis pela respiração celular, certo? Pela produção de ATP na célula, né? E aqui existe uma grande quantidade de mitocôndrias.
né? Não existem mitocôndrias só no corpo celular. Mitocôndrias existem aqui no terminal axônico também. E além dessa considerável quantidade de mitocôndrias que vocês estão vendo representadas ali no terminal axônico, existem também, ou existe também aqui no terminal axônico, uma grande quantidade de vesículas sinápticas. As vesículas sinápticas são essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, ó, tá? Em azul aqui. Então, estas vesículas sinápticas, pessoal, o que são essas vesículas sinápticas? Bom, o nome já dá ideia, né? São vesículas, então são, entre aspas, né, pequenas bolhas, como vocês bem conseguem ver na figura. E dentro das vesículas sinápticas estão armazenados os neurotransmissores, certo? Então, os neurotransmissores, eles ficam armazenados no interior das vesículas sinápticas até que sejam liberados pelo neurônio. Então, para que caiba uma maior quantidade de vesículas sinápticas, a vesícula sináptica ocupa um espaço dentro do axônio, né? Então, para que caiba mais vesícula sináptica no terminal axônico, ele é mais alargado. Se ele fosse mais fino, caberia menos vesícula sináptica, teria menos mitocôndria aí, certo? É por que precisa de mitocôndria? Bom, esse processo de liberação de neurotransmissores é um processo que a célula ela utiliza energia, né? É um processo ativo, então ela precisa gastar energia, certo? Então, é fácil de entender a presença das mitocôndrias aqui, né? Assim como existem mitocôndrias, repito, no corpo celular e também alguma coisa nos dendritos, certo? Muito bem. O que mais a gente pode destacar nesta figura? Eu vou apagar aqui o que eu já risquei para não ficar muito bagunçado, tá? Então, no terminal axônico, vale a pena destacar que aqui ficam armazenadas as vesículas sinápticas, e as vesículas sinápticas contêm no seu interior os neurotransmissores, tá? Muito bem. Antes de apagar, aonde são sintetizados, aonde são produzidos os neurotransmissores, professor? Lá no corpo celular. Então, por que lá? Porque lá está o núcleo da célula. Lembram disso? Tudo que o neurônio produz, ele produz lá no corpo celular, porque lá no corpo celular está o núcleo e a maior parte das organelas. Então, os neurotransmissores, normalmente um tipo de neurônio libera um neurotransmissor, né? Então, o neurotransmissor liberado por esse neurônio que nós estamos vendo aí é produzido no corpo celular deste neurônio e depois de produzido, ele é transportado, certo? Através das proteínas dos microtúbulos até o terminal axônico. E aqui no terminal axônico, os neurotransmissores, então, são armazenados, né? Eles são produzidos no corpo celular, são empacotados no corpo celular e transportados, e esse transporte é como se fosse feito por proteínas, né? Então, é como se fosse um trem andando sobre os trilhos, ou seja, andando sobre os microtúbulos, né? Até chegarem ao terminal axônico e ficarem armazenados ali, esperando o momento de serem liberados. Tá? Quando chegar o estímulo, e a gente vai ver isso, os neurotransmissores serão liberados. Existe uma segunda, essa é a principal fonte dos neurotransmissores, tá, pessoal? Existe uma segunda fonte de neurotransmissores que ela, embora seja em menor quantidade, ela é importante, tá? Depois eu vou mais adiante, eu vou explicar melhor, mas eu estou citando ela agora. A segunda fonte de neurotransmissores é que os neurotransmissores, deixa eu pegar uma cor que realce melhor aqui, os neurotransmissores, eles são liberados aqui, ó, nesse espaço que a gente vai ver daqui a pouco, que existe entre esse neurônio que a gente está estudando e o neurônio seguinte,
né? Aquele neurônio que vai receber os neurotransmissores liberados pelo nosso neurônio aqui, pelo nosso objeto de estudo. E essas bolinhas pretas que eu estou desenhando aqui, estou representando os neurotransmissores, tá? Então, os neurotransmissores são liberados nesse espaço que existe entre os dois neurônios, né? O neurônio que a gente está estudando e o neurônio seguinte. E esse espaço a gente chama de fenda sináptica. Esse espaço é chamado de fenda sináptica, tá? E a maior parte dos neurotransmissores liberados na fenda sináptica, eles vão se ligar a receptores aqui, ó, no neurônio seguinte, tá? A gente vai ver isso. Então, este neurônio aqui tem receptores para o neurotransmissor que está sendo liberado na fenda sináptica. A maioria dos neurotransmissores, então, vai se ligar aos seus receptores aqui nesse neurônio. Mas alguns desses neurotransmissores serão reabsorvidos pelo neurônio que os liberou, reempacotados, ficarão armazenados novamente em vesículas sinápticas e daqui a pouco serão liberados novamente, tá? Certo? Então, eu vou voltar a falar sobre isso mais detalhadamente, daqui a pouco, inclusive, e mais adiante também, tá? Eu só estou, por enquanto, citando as fontes, né, dos neurotransmissores. E a principal delas é lá o corpo celular, onde eles são produzidos. Mas existe uma segunda fonte, que é importante também, que é a capacidade que o neurônio tem de reabsorver alguns neurotransmissores que ele liberou. Nem todos, mas alguns são reabsorvidos, rearmazenados e liberados novamente daqui a pouco, certo? E vou fazer um parêntese. Isto aqui, pessoal, este exemplo que eu estou dando, né, da reutilização de neurotransmissores, é um belo exemplo daquilo que a gente aprende lá no colégio, né? Na natureza nada se perde, certo? Nada se perde. Esse negócio de reciclagem, reaproveitamento, isso não é novo, né? Isso acontece no nosso organismo desde que, sei lá, desde o início da espécie, da vida humana e até muito antes da vida humana, né? Quando se formaram, eu não sei quando se formaram os primeiros organismos mais complexos aqui na Terra, né? Na história da evolução das espécies, né? Então, isto é um exemplo de reutilização, e o nosso corpo tem vários mecanismos de reutilização, de reaproveitamento, né, de várias substâncias, certo? Aqui é só um exemplo, que é a reutilização de neurotransmissores, tá bem? Fecha o parênteses, então. Deixa eu apagar aqui de novo. Muito bem. Então, pessoal, o que eu quero chamar a atenção... deixa eu voltar na figura. Eu vou voltar um slide aqui, tá? E vou deixar por alguns segundos ali, para que vocês possam ter a oportunidade de congelar aí no vídeo, quando estiverem assistindo, e copiar, né? E copiar, se quiserem, o que estas curiosidades ou estas porções que eu citei do Axone. Deixa eu fechar isso aqui, senão... Aqui, ó. Tá? Então, essa transparência, ela tem tudo a ver, né? Ela complementa a figura seguinte, que é aquela que a gente estava assistindo antes. Tá? Então, aqui vocês têm citado a proemência axônica, eu não vou repetir. Vocês têm citado o terminal axônico, eu também não vou repetir. Tá? O que tem de interessante aqui, que eu não havia falado, que eu vou citar, é que o axônio, isto aqui se refere ao axônio, né, pessoal? Certo? Eu vou escrever aqui só para deixar bem claro, mas eu até imagino que nem precise, né? Vocês não sabem, ou vocês sabem, se já fizeram, como é difícil escrever com esta canetinha aqui. Axônio.
Aliás, eu não sei nem se eu vou conseguir escrever com canetão no quadro branco quando a gente voltar, né? Vou estar muito estrelado. Axônio, tá? Então, isto aqui se refere ao axônio, estas informações aqui. Axônio, tá? E existem, e isso é interessante, existem axônios, evidentemente, os neurônios, eles são microscópicos, né? A gente não consegue ver um neurônio assim. A gente vê o nervo. O nervo a gente vê, né? Numa dissecação, por exemplo, a gente vê o nervo, que é uma fitinha branca, assim. Mas o que é o nervo? O nervo é como se fosse um fio, né? Vou pegar aqui o meu fone. O nervo é como se fosse este fio aqui, ó. Vocês estão vendo, tá? Isso é um nervo, representa um nervo. Se eu pegar e tirar essa capa preta aqui, vocês sabem, né? Vocês vão ter um monte de fiozinhos ali dentro, né? Um monte de fiozinho ali dentro. Não chega. Tem um monte de fiozinho ali dentro desse, né? Constituindo esse fio, tem um monte de fio metálico ali. Sim ou não? Sim. Então, se vocês imaginarem que o nervo é este fio preto, cada fiozinho que constitui esse fio preto seria um axônio. Então, o nervo é isso, é um conjunto de axônios, certo? Axônios de neurônios, né? Porque cada neurônio tem um axônio. Então, se a gente pegar, por exemplo, um nervo do braço aqui, né? Desta região do pulso aqui, certo? Que tem um nervo, tem inervação que passa aqui, beleza. Então, se eu pegar um pedacinho desse nervo aqui, o que constitui? São axônios de neurônios. Que neurônios, professores? Professor, neurônios sensitivos, que captam as informações, né? E esses neurônios, então, captam essas informações que chegam à minha mão e conduzem elas até o sistema nervoso central. Conduzem como? Bom, através dos axônios. Então, aqui tem axônios de neurônios sensitivos que a gente vai ver, que são os que captam as informações. Assim como tem axônios de neurônios motores, que trazem o estímulo de volta até a minha mão e fazem com que eu consiga movimentar os meus dedos, por exemplo, fechar, abrir a minha mão, tá? Então, os nervos, eles são conjuntos de axônios, tá? Os neurônios, eles são microscópicos, mas nem por isso são pequenos, né? Existem axônios que têm milímetros, 1 milímetro, menos de 1 milímetro, pouco mais de 1 milímetro, mas existem axônios que têm mais de 1 metro. Por exemplo, um neurônio sensitivo que serve de receptor na ponta do meu dedo, né? Aqui na ponta do meu dedo tem os dendritos, certo? Tem os dendritos dele. Esse axônio, ele se estende até a medula espinhal. Quer dizer, talvez tenha mais de 1 metro. Assim como tem neurônios cujo corpo celular está lá na minha medula espinhal, o axônio sai da medula espinhal e vem até a ponta do meu dedo. Então, esses axônios, eles têm mais de 1 metro, certo? Então, se por enquanto fica difícil de vocês enxergarem isso, eu estou lançando a ideia para vocês, mais adiante eu vou mostrar de novo e vocês vão enxergar e vão entender melhor. Mas eu já lancei a ideia e quem quiser já pode ir atrás dessa informação, tá? Então, imagino que esse tempo que eu deixei essa figura aqui já seja mais do que suficiente para vocês congelarem e poderem copiar, tá? E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês também, que eu vou falar daqui a pouco, vou voltar naquela figura que eu estava antes e vou mostrar para vocês, é a sinapse, tá? O que é uma sinapse? A sinapse, está escrito aqui, é aquela região onde dois neurônios se comunicam, trocam informações, ou um neurônio e outro tipo de célula, por exemplo, uma fibra muscular. Então, as sinapses, elas sempre envolvem obrigatoriamente pelo menos um neurônio.
Podem ser 2 neurônios, ou pode ser um neurônio e uma fibra muscular. Ou pode ser um neurônio e uma célula endócrina, uma célula de uma glândula, certo? Mas uma sinapse, entendam, o neurônio faz sinapse com tal célula, tá? Lembrem, é a região aonde este neurônio envia informações, ou seja, está em contato, entre aspas, né? Se comunica com a célula seguinte, tá? Certo? E o contato aqui está entre aspas, porque não existe um contato físico entre dois neurônios ou entre um neurônio e outra célula. Existe um espaço microscópico entre eles, eles não se encostam, tá? Existe um espaço microscópico. Então, por isso que o contato ali está entre aspas. Então, isso é sinapse, tá? É aquela região onde dois neurônios, ou um neurônio e um outro tipo de célula, trocam as informações, né? Tem contato, uma região de contato entre duas células. Essas duas células podem ser, repito, pela quarta vez, dois neurônios ou um neurônio e uma outra tipo de célula, tá? Vocês vão ver a figura ali agora e vão enxergar o que eu falei para vocês aqui, ó. Então, aqui vocês estão vendo a representação de uma sinapse, tá? Aqui está o axônio do nosso neurônio, que eu vou chamar de célula 1 aqui, ou neurônio 1, tá? Que é um neurônio que a gente está estudando. E aqui, ó, aparece o dendrito de um outro neurônio, que eu vou chamar de neurônio 2. Então, aqui vocês estão vendo a sinapse entre dois neurônios, ou seja, é aquela região onde o neurônio 1 vai passar as informações para o neurônio 2. Vou falar a mesma coisa com outras palavras. É aquela região onde o neurônio 1 vai liberar os seus neurotransmissores. E esses neurotransmissores vão se ligar aos seus receptores no neurônio 2, tá? Certo? Então, é a região de, entre aspas, contato. Por que não é um contato físico mesmo? Porque entre estes dois neurônios existe um espaço microscópico que vocês conhecem como fenda sináptica. É aquele pequeno espaço, né, que existe entre esses dois neurônios aqui, ó. É um pequeno espaço. Aqui é a fenda sináptica. Quando vocês têm uma sinapse, ou seja, são duas células, que neste caso aqui são dois neurônios, mas eu poderia estar falando do neurônio 1 e a minha célula 2 ali ser uma fibra muscular, né? Já falei isso para vocês. Mas quando eu estou falando numa sinapse, eu vou ter uma célula que está antes da sinapse e uma célula que está depois da sinapse, certo? Isso mesmo. Então, neste caso aqui, ó, se vocês olharem, ele chamou aqui terminal axonal pré-sináptico, ou seja, é o nosso neurônio 1, que é, neste caso aqui, chamado de célula ou neurônio pré-sináptico. Por quê? Porque ele está antes da sinapse, ele está antes da fenda sináptica. Ele é que vai liberar os neurotransmissores. Assim como vocês também estão vendo aqui, ele chamou de neurônio, ou dendrito do neurônio pós-sináptico, que é a célula número 2, porque ela está depois da fenda sináptica. É ela que vai receber o estímulo, ou seja, vai receber os neurotransmissores, tá? Então, essa sinapse, ela, na verdade, é uma estrutura. E essa estrutura tem 3 porções. Tem a célula eu vou chamar de neurônio, né? Porque sempre tem um neurônio. O pré-sináptico sempre é um neurônio, tá? Então, uma sinapse, ela é uma estrutura que tem 3 porções. Uma, neurônio pré-sináptico. 2, a segunda porção, fenda sináptica. E a terceira porção, neurônio ou célula, porque nem sempre é um neurônio, né? Mas sempre é uma célula. Então, o neurônio ou outro tipo de célula pós-sináptica.
tá? Então, sempre o neurônio pré-sináptico é o que libera os neurotransmissores na fenda sináptica, e a célula pós-sináptica, repito pela enésima vez, pode ser um neurônio ou outro tipo de célula, a célula pós-sináptica é a célula que recebe os neurotransmissores. Certo, pessoal? Muito bem. Então, hoje, nós falamos sobre axônio, que era a porção do neurônio que nos faltava entender, e falamos também sobre sinapse, né? Que é aquela região que duas células, no caso um neurônio ou outra célula, se comunicam, entenda-se, onde o neurônio pré-sináptico libera os seus neurotransmissores que vão se ligar aos seus receptores que estão na célula pós-sináptica. Então, essa linguagem, a partir de hoje, vocês já entendem. A gente vai usar bastante e vocês vão entender e vão lembrar para o resto da vida. Tá bem? Chegamos ao nosso tempo aqui. Repito, qualquer dúvida, me perguntem pelo WhatsApp ou por e-mail que eu respondo. Tá certo? Um abração, então, e nos encontramos no próximo vídeo, em breve, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.